refugiados e transformações globais. Estamos aqui no Congresso Internacional, vamos conversar com o Fábio Sobral, professor da UFC, doutor em filosofia, e nós vamos conversar a respeito das atuais situações em relação à temática desse programa, ou seja, o Brasil de 4 anos atrás era 1 e o Brasil de hoje é 8. Sobre que perspectivas a gente pode esperar a recepção aos refugiados a partir de janeiro de 2019? Eu acho que o tema dos refugiados sempre é um tema muito utilizado de forma oportunista, quando você quer criar uma distração, criar um inimigo. Então você tem uma crise interna, econômica, social, política, jurídica, militar no Brasil, crises dos mais diversos níveis, a destruição de um projeto nacional, uma degradação social, uma expansão da miséria, aumento da violência, o abalo dos direitos humanos no país. E aí você tem um ataque a refugiados, a deslocados de outros países. Você cria uma cortina de fumaça que impede com que nós vejamos as causas centrais da crise no nosso país. Refugiados, na verdade, todos nós somos, quase todos os brasileiros têm origem imigrante, que massacraram as populações locais indígenas, que se uniram às populações indígenas. Então nós temos sangue indígena, nós temos uma parte significativa da nossa cultura derivada se alguém deveria reclamar dos refugiados, são essas nações que foram profundamente agredidas. As nações originárias foram dizimadas logo que o colonizador europeu chegou no Brasil. Exatamente. E também é preciso que a gente perceba a condição humana. Nós mesmos, no Brasil, somos populações do Nordeste que se deslocaram para o Sudeste. Hoje, populações do Sudeste, do Sul que se deslocam para o Nordeste, há deslocamentos de todas as ordens internamente. O abuso de construir uma visão preconceituosa e agressiva em relação a qualquer pessoa que se desloca em busca de melhores condições, em busca de outras condições, obedece a outros interesses profundamente escusos, interesses que são derivados de um projeto de desorganização da vida nacional, da produção, do consumo interno, da tentativa de transformar o Brasil em um país meramente produtor de produtos minerais e agropecuários, de commodities. Então é um projeto desorganizador do processo de industrialização do Brasil no século XX, que leva também à tentativa de fazer desaparecer os direitos trabalhistas e sociais, que ataca os direitos humanos. E dentro dos direitos humanos, o direito daqueles que se refugiam no nosso país, daqueles que migram para o nosso país, dos imigrantes, dos refugiados, dos que pedem asilo político ou social ou bélico, que são deslocados pelas guerras. Então, a gente tem 2 exemplos bastante concretos nesses últimos anos, Nos últimos 2 anos, nós estamos falando do final do ano de 2018, e a gente tem uma leva de refugiados sírios que chegou ao Brasil e levas de refugiados venezuelanos. No entanto, existe um estudo apontado por uma das agências da ONU que diz o seguinte, que migraram mais brasileiros para a Venezuela do que mais venezuelanos para o Brasil. E, no entanto, os meios de comunicação tradicionais do Brasil ficam batendo na mesma tecla, dizendo que a Venezuela está passando por uma crise extraordinariamente grande e que lá
em se faltando tudo, as pessoas migram para o Brasil. Onde está o fundo de verdade desse tipo de notícia que sai na mídia tradicional? Pois é, esse dado é fundamental para perceber a gravidade, a profundidade da crise no Brasil, a ponto de diversas pessoas, né, de levas buscarem, por exemplo, a Guiana Francesa, buscarem a Venezuela, né, há deslocamentos de toda ordem, há deslocamentos para os Estados Unidos, para a União Europeia. Então, os brasileiros estão em processo, muitas camadas de brasileiros estão em processo de imigração intensa. E a percepção de que essa migração é somente no sentido inverso, na vinda para cá, é absolutamente desonesta e, como eu disse, obedece a outros interesses. Sem contar que, no caso, por exemplo, que até tu não citaste, é o caso dos haitianos, né? O Brasil, inclusive, é parte disso, porque esteve numa ocupação militar no Haiti, promoveu um processo de repressão enorme, né, agravando, inclusive, os problemas sociais do Haiti. Não houve a resolução de nenhum problema de natureza mais profunda, até porque os setores militares são muito conservadores do Brasil, defendem os interesses do grande capital e dos grandes negócios integralmente, né? Então, o caso dos haitianos é esse. O caso dos venezuelanos, há uma desorganização econômica interna provocada profundamente pelo ataque que a moeda venezuelana vem sofrendo. A Venezuela possui somente um grande produto de exportação, que é o petróleo. Isso é o que dá a depender simplesmente de commodities, de uma commodity mineral, né? E é o projeto que eles querem implantar no Brasil. Então, nós estamos vendo o que em outros países, o que nós teremos aprofundado mais adiante. É o mesmo caso na Argentina, né? O caso da Argentina, que desindustrializou-se e adotou a base da sua economia simplesmente agropecuária, voltou ao que era no começo do século XX, abandonou as ideias de Raul Prebisch, que foi o fundador da Comissão Econômica para a América Latina, e a ideia de industrialização latino-americana. Esse abandono hoje está sendo pago com miséria, com dependência externa, dependência cambial do dólar e desorganização social. Professor, a gente tem um cenário eleitoral na Argentina que aconteceu logo depois do Brasil. Em 2014 foi reeleita a presidenta Dilma e em 2015 o opositor de quem estava no poder, o opositor de Cristina Kirchner, o Macri, Maurício Macri acabou sendo eleito. Macri foi eleito e prometeu reformas liberalizantes e que isso tudo ia resolver a questão da economia da Argentina. O que aconteceu de 2015 a 2018 e por que ele hoje não consegue se reeleger em nenhum cenário pesquisado? Ele aprovou uma reforma da Previdência com imensos ataques da polícia argentina, né, à população local, nas manifestações, o nível de agressividade extremo, inclusive contra pessoas, né, da terceira idade. Ele provocou a desregulamentação dos direitos sociais, ele aprofundou as dificuldades da população ao elevar preços internos, né, retirar subsídios, né, até a energia, gás, né, ficaram mais caros. Isso agravou o problema do desemprego, agravou a crise. Medidas liberais são medidas para concentrar riqueza e renda na mão dos setores já mais ricos. Elas não provocam aumento de emprego, é uma farsa. As medidas neoliberais que o governo Temer implementou não criaram novos salários, não criaram novos empregos, só fizeram rebaixar os salários existentes, aumentaram o grau de informalidade. Eles diziam, vamos fazer uma reforma trabalhista, aí todos serão formalizados. Pelo contrário,
aumentou o grau de informalidade. Pois é, a minha pergunta posterior seria: o que tem de parecido entre Macri e aquilo que foi implementado durante o governo Temer, e há algum risco de ser aprofundado num possível governo Bolsonaro? Esse pessoal é de uma originalidade imensa, eles fazem todos a mesma coisa, né? A receita é a mesma, é o único bolo, né? É o único bolo, eles aplicam em todo canto, eles aprenderam isso aí nos corredores de instituições conservadoras de economia nos Estados Unidos e tentam implementar aqui. Aí justificam isso de forma supostamente científica, né? Que era o melhor a fazer. Em economia não existe o melhor a fazer, a não ser que você saiba para quem você vai atender, os mais ricos ou os mais pobres. Quando você diz que vai atender a todos, na verdade você está escolhendo um dos lados. É uma situação que não existe em economia. Ou é a todos os ricos, ou é a maioria da população que é pobre. Isso, exatamente. Aqui no Brasil você tem cerca, eu não sei quais são os dados atuais, mas cerca de 80% da população sobrevive em domicílios que ganham até 2 salários mínimos, né? Então é um nível muito grave. Você tem 0,08% da população que é extremamente rica, né? Então a política econômica, a economia política é dirigida para esse 0,08%. E as receitas são as mesmas no mundo todo, no Chile, no Brasil, na Argentina. Seja onde elas forem implementadas, elas têm o mesmo caráter: reduzir direitos dos mais pobres, reduzir a presença das políticas públicas, reduzir os níveis salariais, piorar as condições de distribuição de renda e riqueza e beneficiar os mais ricos, né? E essa é uma situação muito, muito grave, de uma desumanidade tremenda, né? Então, o que nós podemos esperar do governo Bolsonaro é esse aprofundamento da desindustrialização, o aprofundamento de uma dependência enorme, né? Basta ver as medidas são para comprar produtos do exterior. Nós vamos vender produto manufaturado para a Europa, para os Estados Unidos? Não vamos, né? Isso não vai ser possível, né? Vamos vender produtos commodities, né? Então, o que nós observamos é que o governo Bolsonaro não tem um programa a rigor, inovador, modificador. Existe uma verborragia muito grande, extremamente agressiva, que faz as pessoas entrarem numa onda conservadora cada dia mais abjeta, né? Cada dia mais excludente, mais odiosa, né? É o desenvolvimento do ódio, enquanto isso vai sendo aprofundado, vai sendo conduzido para uma situação de gravíssima concentração de renda. Isso não vai acabar bem. Professor, para a gente poder finalizar, a gente tem uma situação que foi colocada pelas urnas, ou seja, há uma legitimidade no governo Bolsonaro, embora ele tenha recebido o apoio de 39% da população eleitoralmente ativa no Brasil, né? Ou seja, dos 150 milhões, ele recebeu 57 milhões de votos. Quase 40%, mas é menos de 40%, portanto não é a maioria que disse sim àquilo que Bolsonaro falou. Muito embora a gente possa encontrar na rua, né, ou nas lojas, no comércio, nas escolas, nas faculdades, nas igrejas, em todo canto, gente com um discurso parecido com aquilo que foi a campanha do Bolsonaro, ou seja, baseado em verdades implantadas através de redes sociais, principalmente o WhatsApp, né? É gritante essa situação colocada a partir da eleição, que não comunga com aquilo que deveria ser a democracia. E não teve nenhuma determinação da Justiça Eleitoral para se rever essa situação como um todo. A esquerda está perdendo a guerra ideológica
a batalha por convencer as pessoas? Não acho. Eu acho que isso vem de longe, não é um fenômeno das fake news, de mídias sociais. Eu acho que parte da população brasileira foi treinada por uma revista semanal que a cada semana, né, semanal, que toda sexta-feira lançava enorme ataque, em sua grande maioria com mentiras ou com distorções. Isso foi treinando as pessoas semana a semana, isso era replicado pelas televisões, então as pessoas foram recebendo um enorme curso de formação de como enxergar a realidade de forma distorcida e diferente dos seus interesses. Inclusive, as pessoas mais pobres se tornaram conservadoras contra direitos que beneficiam a elas próprias. É uma situação assim absolutamente alucinada, né? É como aquele meme, né? Os seus direitos são vantagens e as minhas vantagens são meus direitos. Pois é. As pessoas foram sendo convencidas de coisas contrárias a elas, né? Ao mesmo tempo, como você não pode resolver problemas sociais, eles não têm projeto para a população, para a maioria da população, eles vão abandonar as pessoas, né? As cidades. O que é o problema da violência urbana? É um problema. As pessoas foram abandonadas, né? Sabe? Abandonadas ao caos. Então, eu acho que a gente precisa preparar as pessoas, discutir, para que elas possam enxergar a realidade de acordo com os seus interesses. É só o que se deve ver, não de acordo com os interesses estranhos a ela. Saber raciocinar, refletir o que é que interessa a ela. Obrigado, professor.